Olá, sou Robson Marins, sou escritor, sou pensador e bem-vindo ao nosso podcast Psicomarins. E vamos conversar sobre padrões repetitivos. Se refere à tendência de uma pessoa de repetir comportamentos, pensamentos e situações que causam sofrimento ou mal-estar. Esses padrões geralmente têm origem em experiências na infância e se manifestam nas relações interpessoais, na escolha de parceiros e nas relações emocionais. Pero como vamos entender esse tipo de padrões repetitivos? Primeiro a gente tem que entender a compulsão e repetição. Freud descreveu a compulsão e repetição como uma tendência inconsciente de reviver situações dolorosas ou traumáticas, na tentativa de lidar com o conflito do passado. Relações objetais. Experiências com cuidadores na infância moldam a representação interna que temos de nós mesmos e dos outros, influenciando nosso relacionamento e levando à repetição de dinâmicas familiares. E quando falamos de essa experiência de cuidadores, tem a ver com o avô, a avó, o tio, a tia, alguém familiar. E a transferência? A transferência ocorre quando o paciente protege sentimentos e expectativas de figuras importantes do passado para o analista, revelando apenas padrões repetitivos em seus relacionamentos. Resistência. A resistência se refere às defesas psicológicas que impedem o acesso ao inconsciente. Padrões repetitivos podem ser uma forma de resistência à mudança e o processo terapêutico. Como a gente pode mudar esse tipo de repetição constante? Escolher parceiros amorosos com características semelhantes a um pai abusivo ou negligente é muito comum em algumas pessoas, porque querem suprir essa carência. E por isso é que tenha cuidado e tentar mudar. Sabotar relacionamentos quando a intimidade aumenta, com medo ao abandono. Provocar rejeição ao abandono. Repetir o papel de vítima ou salvador. E como a gente pode analisar os padrões? Por exemplo, a gente tem que entender a origem desses padrões, identificar as emoções e conflitos subjacentes, desenvolver novas formas de se relacionar. E quando falamos de novas formas de se relacionar, de uma forma sana, sem tanto conflito, tanta complicação, e aprender a desenvolver uma forma de romper esse ciclo de sofrimento, em que constantemente é como se a pessoa necessitasse do sofrimento para viver, é como que vivesse num drama constante. Então, os padrões repetitivos são algo que a gente tem que trabalhar muito e não é fácil rompê-los da noite para o dia. Bom, a gente tem que entender também sobre esses tipos de padrões que se manifestam e são complexos na vida de cada pessoa. E te darei alguns exemplos. No relacionamento amoroso, aquela atração pelo parceiro emocionalmente indisponível. A pessoa pode inconscientemente buscar parceiros que a rejeite ou que sejam incapazes de oferecer intimidade emocional, repetindo dinâmicas de relacionamentos anteriores, possivelmente com pais ou cuidadores. Ciúme excessivo e possessivo. O medo constante da traição e a necessidade de controlar o parceiro podem indicar um padrão repetitivo ligado à insegurança e ao medo do abandono. Dificuldade em terminar relacionamentos abusivos. A pessoa pode se sentir presa em relacionamentos que lhe fazem mal, repetindo um ciclo de sofrimento e vitimização. Sabotagem de relacionamento. Quando o relacionamento se torna íntimo e estável, a pessoa pode inconscientemente criar conflitos ou se afastar por medo da intimidade ou por repetir padrões de relacionamentos anteriores. Na vida profissional, a procrastinação. Adiar tarefas importantes e sabotear profissionalmente pode ser um padrão repetitivo ligado ao medo do fracasso ou à autossabotagem. Dificuldade em receber reconhecimento.
minimizar a própria conquista e se sentir inadequado, mesmo diante de elogios, pode estar relacionado a padrões de baixa autoestima e autocrítica. Escolher carreiras que não lhe satisfazem, seguir um caminho profissional por obrigação ou pressão familiar, em vez de seguir seus próprios desejos e talentos, podem levar à repetição de padrões de insatisfação e frustração. No comportamento social, podia ser o isolamento social, evitar contato com outras pessoas e se isolar, mesmo quando se sente sozinho. Pode ser um padrão repetitivo ligado a experiências de rejeição ou dificuldade em se conectar com os outros. Conflitos frequentes com figuras de autoridade. Podia ser que tem dificuldades em lidar com chefes, professores ou outras figuras de autoridades. Pode ser um padrão repetitivo relacionado a conflito com figuras parentais na infância. Repetição de comportamentos autodestrutivos, abuso de substâncias, compulsão alimentar, automutilação e outros comportamentos autodestrutivos podem ser formas de lidar com emoções dolorosas e repetir padrões de sentimento. E vamos falar sobre padrões emocionais, reações exageradas e situação de estresse. Ter explosões de raiva, crises de ansiedade ou episódios de tristeza profunda diante de situações que não justificam tal intensidade emocional pode indicar a repetição de padrões de resposta aprendidos na infância. Dificuldade em lidar com a frustração, reagir de forma imatura ou desproporcional. As frustrações e decepções podem ser um padrão repetitivo ligado à dificuldade em tolerar emoções negativas. Somatização. Expressar angústias e conflitos emocionais através de sentimentos físicos, como dores de cabeça, problemas estomacais ou doenças de pele, pode ser uma forma de evitar e lidar com as emoções diretamente. Você precisa lembrar, por exemplo, desses exemplos, e cada pessoa em si pode apresentar padrões repetitivos específicos e únicos. A identificação e análise desse padrão em terapia pode auxiliar a compreensão das suas origens. E assim, um abraço de Robson Marins e eu gostaria de te convidar para visitar a minha página web www.marisabreu.com e meus livros estão disponíveis todos em Amazon, também em redes sociais. E foi um prazer estar aqui com vocês.